Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje nosso Sunday Paper de número 62. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a ingestão proteica naqueles pacientes sobre ventilação mecânica prolongada. Esse paper aqui, publicado na Clinical Nutrition em 2018, que tem um fator de impacto de 6,402. Bom, o nosso suporte nutricional em pacientes em UTI, ele é aí um tema de grande debate, né, principalmente sobre os seus efeitos nos desfechos clínicos desses pacientes. Tradicionalmente, quando a gente fala de suporte nutricional no paciente crítico, o foco tem sido dado à ingestão calórica para esses pacientes, porém a gente já tem aí muita evidência mostrando que a proteína é o mais importante para esses doentes. Então a gente mudando aí de uma maior atenção da meta calórica para a meta proteica. Então isso ao longo do tempo aí mudando, aí, principalmente nos últimos anos. E aí, quando a gente fala das metas, principalmente a proteica, o momento e a dose são chaves quando a gente quer um melhor resultado para o nosso doente. Porém, a gente ainda não conhece esse melhor momento e essa melhor dose tão adequadamente quanto a gente gostaria para poder fazer um suporte nutricional mais individualizado para os nossos doentes. Então, como poder melhorar isso? Determinar como a ingestão proteica durante as primeiras semanas na UTI influencia os desfechos desses pacientes. Então, foi realizado um estudo retrospectivo, unicêntrico, que foi coleta de dados entre os anos de 2011 a 2015, né, os pacientes que internaram entre 2011 e 2015 nas UTIs participantes. A população que eles escolheram eram os adultos que estivessem em ventilação mecânica por pelo menos 7 dias. Então, aquele grupo de pacientes já em desmame prolongado, em ventilação mecânica prolongada. E o desfecho de interesse principal aí, né, o nosso desfecho primário, era a mortalidade em 6 meses, o que é bastante interessante, um desfecho mais a longo prazo do que aquele a curto prazo que a gente está mais acostumado em ver nos trabalhos sobre os pacientes críticos. Então avaliaram aí 2.237 pacientes que foram internados nas UTIs participantes no período de escolha aí retrospectivo, foram incluídos 455 pacientes. Quanto à ingestão calórica, eles separaram aí em 3 grupos de ingestão calórica: hipocalórica, aqueles pacientes que recebiam menos que 80% da meta; normocalórica, entre 80% e 110% da meta; e hipercalórica, mais que 110% da meta. Quanto à ingestão proteica, a meta era 1,5 grama por quilo por dia para esses pacientes, e eles também dividiram aí em 3 grupos quanto à ingestão proteica: aqueles pacientes que recebiam menos que 0,8 gramas por quilo por dia, quem recebia entre 0,8 e 1,2 gramas por quilo por dia, e quem recebia mais que 1,2 gramas por quilo por dia. Então, quando a gente olha aqui na tabela 1, na tabela do baseline, a gente vê nossa população total, e a gente também vê dividido aqui de acordo com a ingestão proteica: baixa, intermediária ou alta, de acordo com quantos gramas por quilo esses pacientes recebiam de proteína por dia. A gente vê aí que não tem grandes diferenças entre os grupos de pacientes, a não ser em relação ao IMC e a gravidade dos pacientes. A gente vê também aqui que o Nutri-Score modificado não tinha diferença entre os grupos, mas que quando a gente olha para o Nutri-Score modificado, a grande maioria dos pacientes está em alto risco nutricional. Então a gente vê aqui, ó, no grupo de baixa ingestão proteica 64%, no grupo intermediário 58% e no grupo de alta ingestão proteica também 58% no Nutric modificado alto. Aqui a gente vê a relação que ele fez, né, fazendo uma regressão entre o tempo de ingestão da proteína e a quantidade, né, então o momento e a dose da ingestão da proteína, e ele viu que entre o primeiro e o terceiro dia, ou seja, numa fase precoce, o melhor foi a ingestão baixa, menor que 0,8 gramas de proteína, estava relacionada a uma menor mortalidade nesses doentes, e numa fase já mais tardia, entre o quarto e o 7º dia, o melhor era uma ingestão alta de proteína. Então, em diferentes momentos, a gente tem que pensar aí em doses diferentes de ingestão proteica. Quando a gente olha aqui para a curva de sobrevida desses pacientes, a gente tem essa curva azul aqui, que é a pior
sobrevida, né? Ou seja, maior mortalidade, que é para aquele grupo de paciente que no geral recebeu uma baixa dose proteica, menor que 0,8 gramas por quilo por dia. Essa curva dourada são os pacientes que receberam mais que 0,8, né? Então, ou seja, o nosso paciente tem uma maior mortalidade quando ele recebe menor dose proteica. E a curva verde, que é o cenário ideal que eles encontraram, que é quando o nosso paciente recebe menor que 0,8 gramas por dia até o terceiro dia e depois ele começa a receber mais que 0,8 a partir do quarto dia. E aí a gente tem a nossa menor mortalidade quando o paciente faz essa progressão de uma menor dose proteica na fase precoce para uma maior dose proteica numa fase mais tardia. Então, aqui são os desfechos, né, os resultados dos desfechos. Mortalidade em 6 meses, quando a gente olha quem recebeu menos que 0,8, 48% de mortalidade. Quem começava com menor que 0,8 na fase inicial e aumentando para mais que 0,8 na fase mais tardia, teve a menor mortalidade, 28,7%. E quem recebeu mais que 0,8, mortalidade aí de 42%, isso nos 6 meses. A mortalidade na UTI também foi um resultado parecido. Quem recebia menos morreu mais, 40%. Quem ia aumentando durante o passar do tempo morreu menos, 13,5%, uma mortalidade bem menor. E quem recebia mais também teve uma mortalidade menor, 22%. Então, de novo, a mortalidade na UTI foi pior para quem recebeu menos proteína. A mortalidade hospitalar foi menor também no grupo de pacientes que ia aumentando essa dose proteica com o passar dos dias. Tempo de ventilação mecânica não teve diferença, basicamente o mesmo tempo para todos os pacientes. Necessidade de diálise foi menor para os pacientes que recebiam mais proteína, diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente costuma escutar que o paciente que recebe mais proteína tem maior chance de ir para diálise. Aqui foi o grupo de pacientes que precisou de menos diálise, quem recebeu mais proteína, e readmissão só que foi maior no grupo de pacientes que ia aumentando a dose proteica. Conclusão, a gente teve um efeito dependente do tempo, né, da ingestão de proteína em pacientes críticos. Então, dependendo da fase que o meu paciente estava, numa fase mais precoce ou mais tardia, tinha diferença em como eu dava essa proteína. O aumento gradual da ingestão de proteínas durante os primeiros 2 dias, indo para um nível intermediário e depois de 3 a 5 dias indo para uma ingestão alta, também estava associado a uma menor mortalidade. Então, ou seja, meu paciente tem que começar com uma dose mais baixa e evoluindo aí ao longo dos dias para uma dose mais alta de proteína. E além disso, a baixa ingestão geral, né, de proteínas foi associada a maior mortalidade tanto na UTI quanto hospitalar, e em 6 meses devendo ser assim evitado. Então a gente tem que evitar que o nosso paciente de uma maneira geral fique recebendo baixas doses de proteína. A gente deve sim começar com uma dose mais baixa, mas só nos 3 primeiros dias, e depois aí aumentar essa dose para a gente poder alcançar a meta do nosso doente. Tá certo, galera? Então já deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, clica aí no sininho para receber o alerta dos próximos vídeos e deixa o seu comentário. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!